Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito polêmico, que é câmera, principalmente a ZV-E10 Mark I. Se você está pensando em comprar essa câmera, cancela, você vai jogar o seu dinheiro no lixo. Hoje eu vou te contar alguns porquês de você não comprar a Mark I em específico para usar nesse ano e nem nos seus próximos clientes, até porque a gente tem câmeras usadas muito boas no mercado. E antes que você me fale, mas as câmeras usadas, elas já foram usadas e tal, eu vou te ensinar mais ou menos como comprar uma câmera boa, usada, sem que você tenha dor de cabeça, pagando o mesmo valor da ZV-E10 Mark I para ter mais benefícios de tecnologia de câmeras que foram lançadas até antes, mas com muitos mais recursos que você pode usar no seu dia a dia para te facilitar. Eu sei que ela é uma câmera muito famosa para você usar, eu sei que muita gente fala muito bem, eu sei que ela foi lançada com a proposta de ser a câmera perfeita para o creator. É uma câmera leve, com sensor bom, é APS-C, o que faz com que as lentes sejam um pouco mais baratas, é uma câmera bonita com corpo ergonômico e com um monitor que sai, ou seja, você consegue colocar ele de lado para você se ver. É uma câmera que, para a proposta que ela veio apresentando, ela parecia ser uma câmera imbatível, parecia que a Sony tinha cravado a própria cova contra as outras câmeras que ela tinha acabado de fazer. Só que o mercado mudou e hoje a gente tem parâmetros diferentes daqueles que a gente tinha há um tempo atrás, quando ela foi lançada lá em 2021. Então eu vou te explicar mais ou menos o que você tem que fazer para conseguir comprar uma câmera boa para começar os seus trabalhos hoje. Primeiro de tudo, a proposta dessa câmera é uma câmera para iniciantes, então ela tem uma proposta de menu muito mais facilitada, ela entrega vídeo, áudio e imagem com a qualidade média. Eu falo média não por causa da qualidade em si, ela grava 4K, mas que por causa do modelo do sensor dela, talvez você consiga estar perdendo um pouco da qualidade final que você pode entregar para o seu cliente, ainda mais se você não usa S-Log. Hoje em dia nós temos câmeras que foram lançadas antes, porém com processadores mais inteligentes, autofocos mais aprimorados e também com sensor full frame com preço parecido com a ZV-E10 Mark I. Isso faz com que o mercado de usados seja cada vez mais acessível para você ter a sua primeira câmera. Se você está pensando em ter a sua primeira câmera com facilidade, sinto muito, não é o caminho que você deve seguir, porque só de você querer ter uma câmera, o caminho já é muito mais embaixo. Você não tem que escolher pela facilidade, você tem que escolher pelo aquilo que te vai trazer mais qualidade, que é o mínimo que você pode entregar. A ZV-10 ela tem um problema muito grande de superaquecimento, principalmente em gravações 4K, ainda mais se você for gravar em S-Log. Ela superaquece em gravações muito prolongadas. Por exemplo, se você for usar para um podcast, para um documentário, alguma coisa desse tipo, ela não é a câmera adequada. Para você usar para gravar Reels, talvez seja uma boa opção. Um dos motivos muito simples é a própria concorrência da própria Sony. A gente tem câmera que foi lançada 2 anos atrás que ela, que tem um autofoco mais inteligente, um motor mais inteligente e o principal de tudo, que tem sensor de 5 eixos estabilizado, que no mercado de usado você encontra muito bem, que é a nossa queridinha Sony A6500, que é a câmera que eu uso no dia a dia de determinados clientes. Essa câmera que está me gravando é uma Sony A7C. Ela foi lançada um pouco mais para trás, mas é sensor full frame, ela tem um sensor mais inteligente, ela tem um rolling shutter muito melhor e ela é uma câmera muito mais atual, mais qualidade, aceita lentes com mais qualidade, entrega mais qualidade final e também tem aquele lookzinho cinematográfico, porque o full frame traz aquele bokeh, traz aquele desfoque mais cremoso, sabe? A 6500 ela é uma câmera muito boa se você estiver pensando em adquirir ela no mercado de usado, porque essa, por exemplo, que é a que a gente usa dentro da produtora, a gente encontrou ela por R$4.500, R$5.000 usada, já com a lente de 1650, que é a lente do kit, 3 baterias, a cage da Small Rig, o principal de tudo, 7.000 cliques, que faz com que essa câmera esteja praticamente nova. Quando ela chegou, eu só precisei limpar, basicamente. Mas ela veio com caixa, veio com todos os equipamentos que precisava para começar a usar ela. Ela ainda usa a bateria modelo 50 da Sony, o que não é a melhor dos mundos, mas é a mesma que a ZV-10 usa. Diferente da 7C que está me gravando e diferente da ZV-10 Mark II, que usa a FZ100, que é outro estilo de bateria. Uma coisa que é um problema nessas câmeras aqui, que você vai perder, é o monitor com o flip. Ela vem com um monitorzinho só para fora aqui, ó. Mas um problema que essa câmera em específico tem, que a ZV-10 Mark I também tem, é que o cartão de memória se conecta no mesmo lugar que a bateria. Isso faz com que ele aqueça mais. Problema que na Mark II já foi resolvida e na 7C já foi resolvida. Se você estiver pensando em investir um pouco mais, a 7C é uma baita opção para você. Por quê? Ela é uma câmera, igual a todos os benefícios que eu já te falei, ela vai ter mais luminosidade, ela vai ter mais qualidade, ela vai ter o sensor estabilizado, que é coisa que a 6500 também tem. Sensor estabilizado, isso dá uma folga, porque você não precisa investir em gimbal. Só que ela custa uns R$2.500 a mais. Ela tá na
faixa dos 6.500, 7 mil reais. Hoje em dia o mercado de usados ele tá muito poluído. A gente encontra Mark II e Mark I pelo mesmo preço, principalmente aqui no Brasil. Então você tem que optar pela câmera mais recente, que vai vir com um capturador melhor e que inclusive a Mark II já tem o mesmo sensor da FX30. Se você precisa de 4K 60, a Mark II vai ser uma ótima opção para você. Se você não precisa de 4K 60, você pode continuar investindo numa 7C e gravar 4K 30 ou 1080 120, assim como a 6500 que está aqui atrás de mim também. Ela também é só 4K 30 e 1080 120, o que não te faz perder muito, porque quando você vai entregar conteúdo de Reels, se você subir em 1080, a qualidade já fica boa, é só saber exportar do jeito certo. Acho que uma coisa muito importante que você precisa ver é se você está comprando a câmera pelo hype, porque tá todo mundo usando, direto no Instagram, acaba aparecendo alguns patrocinados de algumas pessoas, falando que a qualidade que consegue extrair da câmera setada de fábrica, gente, não cai nisso, não cai nisso. A câmera, ela vem setada de um jeito bom para você já usar, você consegue melhorar uma coisinha ou outra ali, mas isso não significa que a sua qualidade vai ficar impecável igual uma FX3, FX6, só por causa de configurar a câmera. Calma. Também você precisa pensar se você está pensando no longo prazo, você quer uma câmera para atender os seus clientes de hoje ou você quer uma câmera que vai te atender durante anos. A ZV-10 Mark I, ela não é uma câmera que te atende durante anos, que vai chegar algum momento que você vai passar raiva. Eu te falo por causa do sentido de não ter o sensor estabilizado, ter pouca luminosidade e também ter um corpo leve demais, talvez te traga problemas, porque vai fazer com que você precise de um gimbal, precise de uma iluminação mais sofisticada, de lentes mais claras, que são mais caras, e também vai fazer com que, dependendo da lente que você use, como por exemplo essa 35mm que eu estou usando para gravar esse vídeo agora, quando eu coloco ela numa ZV-10 Mark I, o gimbal não calibra direito, porque o corpo da câmera é muito mais leve do que a própria lente. Isso faz com que a câmera acabe se desestabilizando por si só, e como ela não tem um sensor estabilizado, acaba com que você não consiga usar ela na mão de jeito nenhum, a não ser que você seja um gimbal ambulante. Ou seja, você vai passar mais estresse do que sucesso tendo essa câmera na mão. Hoje no mercado a gente tem 6500, 6600, 6700, a própria 7C Mark I, a 7C Mark II, a 7.3, a 7.2. São câmeras que você já consegue usar muito bem, melhor, para trazer uma maior qualidade para o seu cliente final. Se você vai produzir conteúdo para você mesmo, eu acho que seria uma escolha inteligente, sim, adquirir a Mark I. Por quê? Vai usar a câmera de repente num tripé, vai usar a câmera de repente num gimbal, ou você vai usar ela na própria na mão, num ganchinho aqui na mão. O que pode ser que aquele balanço, sem estar muito estabilizado, soe um pouco natural. Isso é bom. Agora, se você vai produzir para os seus clientes, pense um pouquinho melhor antes de adquirir uma câmera que talvez te faça querer trocar ela depois de 1, 2, 3 meses de uso. Mas relaxa, não precisa ficar com pressa para trocar de câmera por causa desse vídeo, ou por causa do que o pessoal tá falando dela. Ela não vai desvalorizar de uma hora para outra. Extrai o máximo que você consegue e quando chegar no momento de tomar a decisão de tomar um pequeno risco de trocar de câmera, aí você faz. Até porque o resultado final, ele vai depender muito do equipamento sim, mas vai depender muito mais da sua técnica para entregar. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te auxiliado de alguma forma a pensar melhor no futuro. Mas lembra, não se sabote por não ter o melhor equipamento possível. A pessoa que está gravando de iPhone está olhando para a sua ZV-10 Mark I com um olhar de desejo, e você aí querendo almejar outra câmera. Calma, vai na calma, com sabedoria, faz a escolha certa no momento certo, mas entenda que o mercado ele precisa de adaptações. O mercado de 4K 60 está crescendo cada vez mais. Aquele que grava 4K 30, que é uma coisa que já aconteceu comigo, eu não pude usar minha 7C em uma gravação porque o pessoal tava tudo de FX30, eu tive que locar uma para poder usar. Então entenda que o mercado está se adaptando, mas se você ainda não atende esse mercado que precisa dessa adaptação maior, não tem por que você fazer uma escolha tão grande. Então comenta aqui embaixo se esse conteúdo de repente te ajudou, se você entendeu melhor a proposta da câmera para aquilo que você precisa entregar, e entenda que ela é uma câmera boa para você, não boa para o seu cliente. Então é isso, até o próximo vídeo, assiste os anteriores e acompanha aqui ó, o vlogzinho que a gente fez com o Guto Galamba, em que eu gravei com a 6500 inclusive, e vocês vão ver um pouquinho da qualidade que aquela câmera ainda consegue entregar, mesmo usando ela na mão. Fechou? Obrigado!